Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Plantas Show. Eu me chamo Lilian e é um prazer falar com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, todos os dias chegam pessoas novas aqui no canal. Algumas vêm por meio dos shorts, aqueles vídeos curtos, né? Outros por esses vídeos maiores. Sejam todos muito bem-vindos, viu, meus amores? Eu agradeço de coração a todos vocês. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre como cuidar das nossas plantinhas, mesmo quando nós não estamos em casa, quando nós não estamos presentes. A gente precisa, por exemplo, sair 2 dias, 3 dias, sair de férias talvez, né? O que fazer para cuidar delas nesse período? Vou dar pelo menos 8 dicas que vão ajudar, né? A primeira dica é algo bem mais simples, por assim dizer, a dica mais fácil, né? Que seria convidar alguém, um parente, um amigo, alguém de confiança para cuidar delas enquanto nós estamos fora, né? Aí você pode pensar, mas Lilian, essa dica é muito boba, eu já sei disso, né? É uma coisa muito simples. Mas veja só, amores, espera um pouco. Não é só convidar essa pessoa no dia que nós vamos sair, né? No dia que a gente vai precisar viajar. Esse convite, né, tem que ser antecipado. Um mês antes, algumas semanas antes, você pode convidar essa pessoa, talvez, para fazer um lanchinho na sua casa. E daí, olha, você convida para te acompanhar no cuidado com as tuas plantas. Você vai regar as plantas, você vai cuidar, você vai mostrar para ela antecipadamente o cuidado com as plantas. E quando ela ficar responsável por elas, ela já vai saber mais ou menos o que fazer. Você pode até mesmo, amores, fazer anotações, né, do como cuidar, como regar cada plantinha. Essa é uma dica mais fácil, né? Mas se você, por exemplo, não tiver ninguém para fazer isso por você, nenhum parente, nenhum amigo, né? Ou você não quer incomodar as pessoas, aí vão vir as outras dicas, né? A segunda dica, essa aqui, eu vou mostrar um videozinho rápido, olha. A segunda dica, amores, é exatamente essa. Colocar várias plantas, que vocês estão vendo aqui, ó. Várias plantas juntas. As minhas já ficam naturalmente, mas colocar várias plantas juntas ajuda. Então, vejam só, o fato das plantas estarem ali todas agrupadas no mesmo espaço, todas próximas umas das outras, é algo vantajoso. Por quê? Elas mesmas fazem uma espécie de cobertura, né? Uma cobre a outra, por assim dizer, e dessa forma elas diminuem a transpiração, diminui a perca de água, né? Porque quando a gente viaja, é exatamente isso que elas precisam, né? Por um período que regue, que cuide delas. E fazendo com que elas diminuam essa perca de água, com certeza vai ajudar. Estando todas juntas, elas vão criar ali um microclima, né? Um ambiente agradável e vai diminuir essa transpiração, mantendo as nossas plantinhas por um tempo mais hidratadas, digamos assim. Então, essa foi a segunda dica, certo? E uma outra dica, a terceira dica, que está relacionada com essa segunda, porque o que a gente quer? É diminuir, fazer com que elas não percam tanta água assim no período que a gente está fora, né? Então, essa a segunda forma, né, que eu falei, deixando elas juntas. E a terceira, que tem a ver com a segunda, é, por exemplo, se as nossas plantas elas estão numa área da nossa casa, onde tem uma corrente de ar muito forte, né? Eu sempre falo que é importante ter iluminação, é importante ter essa ventilação também, né? Mas nesse período que a gente viaja, aí inverte as coisas, né? Então, o que a gente pode fazer? A terceira dica, retirá-las. Se está muito próximo de uma janela, se está muito próximo de uma área aberta, a gente afasta elas um pouco, né? Para que elas não fiquem desidratadas mais rápido, entendeu, amores? Essa é a terceira dica, retire suas plantas, se elas estão muito próximas de uma corrente de ar, retire, para que elas não se desidratem tão rápido. Aí nós podemos colocar, né, uma
parte da casa assim mais arejada, né? Mais fresca, digamos assim, para que ela fique bem, né? Tirando ali de próximo daquela onde ela vai desidratar mais rápido. Inclusive, amores, a iluminação, né? Eu sempre falo, a iluminação é muito importante, né? Muito importante mesmo para as nossas plantinhas. Mas no período que a gente está fora, a gente deve ter muito cuidado com isso, né? Se ela está muito próximo da iluminação, também afaste um pouco. Um pouco, né? Claro, ela precisa de iluminação, mas afaste um pouco para evitar a desidratação da nossa planta, certo? Então, essa foi a terceira dica. A quarta dica, meus amores, é a seguinte: antes de irmos viajar, né, no dia ou um dia antes, nós devemos regar bastante a nossa planta. Bastante, completamente. Para que a água realmente saia ali por baixo dos furos de drenagem, né? Bastante água mesmo. Por quê? Para mantê-la hidratada durante esse período que a gente vai estar longe, né? Então, faça isso um dia antes ou até no mesmo dia, caso dê para fazer, né? Regue bastante essa plantinha. Essa é a quarta dica. Agora, é claro, né, amores? Quando eu falo assim, regue bastante, vocês sabem, né? Cada planta tem a sua particularidade, né? Por exemplo, os cactos, suculentas, a zamioculca, por exemplo, fica muito bem vários dias sem precisar de água. Então, a gente vai de acordo com a plantinha que a gente tem, né? As que precisam de água, a gente tem que realmente molhar bastante esse solo antes de viajar, certo, amores? A quinta dica é a seguinte: se eu não consigo de forma alguma mover essa planta, certo? Eu não consigo mover, tirar ali de próximo daquela corrente de ar, ou próximo daquela iluminação, o que eu posso fazer? Não dá, o vaso é grande, é pesado, um exemplo, né? O que a gente pode fazer? A dica é a seguinte: deixa eu mostrar aqui um videozinho rápido. Essa técnica é colocar uma cortina para filtrar a luz. Vocês viram aí, né, mãe? Essa é a cortina aqui de casa. Mas essa daí não é apropriada, tá? É só para mostrar. Uma cortina pode ser usada na janela, né? Uma cortina branca, certo? Para filtrar ali aquele ar. Aliás, filtrar aquela iluminação para não prejudicar tanto, não queimar tanto a sua planta, né? Durante aquele período que você vai estar fora. Uma dica, tá, amores? Uma dica. Bota uma cortina branquinha, né? Para filtrar ali a iluminação, ou até mesmo né, para evitar, mais uma vez, a desidratação das nossas plantas. Isso no caso da gente não conseguir movê-la, né, de local. Mas o correto mesmo seria afastar um pouco daquele ponto de iluminação, ou afastar um pouco, né, daquela corrente de ar, ok? A sexta dica, meus amores, é uma técnica chamada capilaridade, né? Que consiste no seguinte: colocar uma vasilha com água. Eu vou mostrar para vocês na prática. Eu fiz ali uma demonstração, vou mostrar já já. Mas ela consiste no seguinte, olha: colocar uma vasilha com água, numa parte mais alta, e daí você coloca, estende um barbante até o vaso, certo? E dessa forma, aos poucos, essa água vai vindo, né, por meio daquele barbante, pode ser até um cadarço, né? E daí você coloca dentro do vaso da planta e aos pouquinhos ele vai descendo ali aquela água. À medida que o solo da sua planta vai secando, ela vai absorvendo ali, puxando, por assim dizer, a água daquela vasilha, né? E vai mantendo-a hidratada por um período, né? Aí você pode perguntar, mas e a água, né? Como é que fica? Será que vai, né, atrair mosquitos? A gente pode cobrir com um paninho ou até mesmo colocar um pouco de água sanitária para que isso não aconteça, né? Para que não atraia mosquitos. Mas é uma técnica simples que pode ajudar. A matéria aqui vem falando que isso pode ser feito até mesmo com suculentas, cactos, porque vai vindo aos poucos, né? Só que aí nesse caso de um cacto e de uma suculenta, a gente não precisa regar antes. É só colocar mesmo a técnica e pronto. Em outras plantas que precisam de mais água, a gente rega primeiro e depois coloca essa técnica, né? A capilaridade. Eu vou mostrar para vocês um videozinho pequeno que eu fiz aqui em casa. Veja aí. Vejam, amores, eu tentei recriar para vocês, mas antes deixa eu só explicar o que significa
capilaridade, né? É a tendência que algumas substâncias têm de subirem ou descerem por paredes de tubos finos, ou de se deslocar por curtos espaços existentes em matérias porosas, como tecidos, papel, esponja. Essa capacidade, amores, esse termo, né, é usado em várias áreas, como a física, química, biologia, engenharia, e nas plantas representa o modo que esses seres conseguem para levar água e nutrientes necessários, né, que eles precisam para a sobrevivência, desde as suas raízes até as folhas. Então, é uma imitação, digamos assim, né? Então, veja só, eu coloquei os cordões, como vocês podem ver, as cordas, na parte mais alta, dentro de uma bacia, né? A gente pode até cobrir com um paninho para proteger de mosquitos. E esses cordões vêm até as plantas. À medida que o solo da planta vai secando, ela vai absorvendo, né, ali aquela água que vem descendo pelos cordões e dessa forma vai mantendo as plantinhas hidratadas, né? Eu coloquei aqui só para representar, viu, amores? Mas pode ser até um pouco mais alta, a bacia pode ser até maior, dependendo do tempo, né, que vocês vão ficar fora. Eu vou mostrar aqui mais próximo do vaso para vocês verem, ó. A corda dentro do vaso, ó, percebem? E dessa forma ela vai descer e vai hidratar a plantinha. Então, vocês viram, né, amores? Então, realmente funciona, né? Pode funcionar para manter as nossas plantinhas hidratadas quando a gente estiver fora, ok? Essa foi a 6ª dica. Falta só 2. Antes de eu falar as outras 2, eu queria pedir para vocês, meus amores, por favor, que curtam o vídeo, comentem o que vocês fazem, o que vocês já fizeram, né? Para manter suas plantas hidratadas quando estão fora. Eu gosto muito de escutar os comentários de vocês. Me ajuda bastante a melhorar, tá? Muito obrigada. Então, vamos lá? Vamos para a 7ª dica. A 7ª dica, meus amores, essa aqui, ó. Vou mostrar também um videozinho pequeno. Essa técnica aqui, amores, é a seguinte, é muito simples, né? Coloca a água numa vasilha, coloca o vaso dentro. Plantas que gostam de água, certo, amores? Porque quando a água do solo evaporar, ela vai buscar lá na vasilha, né, que a gente deixar. Mas lembrando, isso é só, amores, quando a gente estiver fora, tá? Não é algo para continuar fazendo. Então, essa técnica aí funciona com algumas plantas que precisam, né, de muita água, como, por exemplo, o lírio, né? O lírio, ele precisa estar hidratado, o lírio da paz, né? Então, funciona também. A gente rega e coloca lá naquele pratinho mais uma vez, lembrando que a gente pode colocar uma gotinha, um pouquinho de água sanitária, para não atrair mosquitos, né? Ali para aquela água, larvas do mosquito, né? Mas funciona também, meus amores. Essa foi a 7ª dica. A 8ª dica e última, essa aqui, ó. Amores, essa técnica aqui da garrafa é bem simples. Enche uma garrafa com água, aí a gente crava no solo da planta, lembrando que o solo tem que estar molhado antecipadamente, né? Para que essa água vá descendo aos poucos à medida que o solo vai secando. E para isso, para ela descer aos pouquinhos, é importante a gente fazer um furo, né, na parte de cima ali, para que a água vá descendo gradativamente, molhando a nossa planta. Perceberam? Então, consiste na mesma forma, né? Toda a mesma, bem parecidos, né? É manter a umidade dali daquela planta, do solo, né? Inclusive, aos pouquinhos, molhar antes, não esquecer de molhar antes, né? Para que aquela água vá descendo aos poucos. À medida que o solo vai secando, a terra vai absorvendo, né? E vai descendo. Se a garrafa for de plástico, a gente pode fazer um furinho, né? Para evitar, para que aquela água não fique presa ali, por assim dizer, ok? Mas, amores, eu vou dar uma dica extra também. Uma dica extra, uma 9ª dica, digamos assim. Essa 9ª dica é a seguinte, a gente pode fazer uma cobertura na superfície ali da nossa planta, no solo. Pode ser feito com casca de pinos, pode ser feito até mesmo, na matéria vem falando, com jornais, né? Um jornal, papel, algo que a gente não vai usar mais, né? Molha ali aquele jornal, faz uma cobertura para manter mais uma vez a umidade do solo da nossa planta. Essa é uma 9ª dica extra, né? Eu falei 8 no começo, mas digamos que são 9 dicas. Então, veja só, fazer uma cobertura, né? Cobrir ali o solo vai ajudar a manter a umidade do solo daquela planta,
Ok, meus amores? Lembrando que a gente faz essas técnicas, né? Usa essas técnicas durante um período que nós estamos fora. Pode ser um curto período, né? Ou um pouquinho mais, mas é quando nós estamos fora. Não vamos, amores, por favor, quando a gente está em casa, deixar plantinhas, né, ali dentro da água ou essas técnicas sendo usadas, porque vai prejudicar a nossa planta, né? Quando a gente voltar, a gente tem que retirar tudo aquilo ali e cuidar delas da maneira que a gente vinha cuidando. Entenderam, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essas 8 dicas com uma dica extra, a 9. Porque no início, né, eu não falei, então falei no final, certo, amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo simples. E a gente pode falar mais pra frente outras coisas que podem ser feitas, tá, meus amores? São coisas simples que dá pra fazer em casa mesmo, né? E usar, né, para cuidar das nossas plantas quando estamos fora. Muito obrigada, meus amores, vocês que acompanharam o vídeo até aqui, tá? Muito obrigada, curtam o vídeo, comentem, compartilhem se desejar. Muito obrigada e fiquem todos vocês com o Criador de todas as coisas. Fiquem com Deus.